Pessoal, eu sou a professora Joelma e na nossa aula de Geografia vamos dar continuidade ao nosso assunto População Mundial e Qualidade de Vida. O primeiro ponto a ser estudado vai ser o acesso aos recursos naturais. Recursos naturais são elementos encontrados na natureza e que são aproveitados pelo homem para sua sobrevivência e para a transformação desses recursos em outros produtos, como fontes de matéria-prima. Temos dois tipos de recursos naturais. Os recursos chamados de renováveis, que são aqueles que temos na natureza, como o ar, a água, a vegetação, a energia solar. E os recursos naturais não renováveis, que por sua vez são aqueles que existem em quantidade limitada na superfície terrestre e demoram milhares de anos para serem repostos pela natureza. São como exemplo o minério de ferro, a bauxita, o ouro, os combustíveis fósseis, o carvão mineral, o gás natural, o petróleo, entre outros. É importante salientar que a distribuição dos recursos naturais no planeta ela é desigual. Eles podem ser escassos em algumas áreas e abundantes em outras. Para demonstrar essa desigual distribuição dos recursos naturais pelo mundo, vamos tomar como exemplo as reservas de petróleo que temos aqui no mundo. E vamos perceber que temos países com um alto índice de produção de petróleo, como é o caso, por exemplo, aqui da Venezuela, e outras regiões do mundo onde a produção de petróleo é muito pequena, como é, por exemplo, o caso aqui dessa parte da África. A questão da água. Um dos graves problemas relativo aos recursos naturais é o acesso à água. Existem vários fatores naturais e humanos que contribuem para uma distribuição espacial desigual desse recurso que é fundamental à vida. Claro que, como todos os outros recursos naturais, a água não é distribuída de forma igual entre os continentes do mundo. Mas o fator humano que vem diminuindo essa oferta hídrica à população e uma água com uma boa qualidade é justamente o desperdício e a poluição. As atividades que mais gastam água. No seu dia a dia, realizando as diversas atividades produtivas ou não, o homem utiliza a água. Porém, dessas atividades, aquela que destaca-se com o maior uso de água potável no mundo está a agricultura, que usa 67% da água potável do mundo. A produção animal vem em segundo lugar, com 23% do uso dessa água. A produção industrial, com 10% do uso da água potável no mundo. Embora sejam necessárias para a produção de alimentos e produtos, essas atividades devem repensar a sua forma de produção e também evitarem a poluição e o desperdício desse recurso tão importante para o mundo. Escassez de água no mundo. Atualmente, mais de 1,2 bilhões de pessoas vivem em áreas com grave escassez de água e aproximadamente 1,6 bilhões de pessoas vivem em locais com bacias hidrográficas deficitárias. A projeção para o futuro não é nada animadora. Ele diz que a disponibilidade de água ela vai diminuir, o que iria aumentar as tensões e os conflitos motivados pela disputa desse recurso natural tão importante. O acesso à energia. O acesso à energia é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A organização estima que mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo vivem sem eletricidade e que ainda no futuro, em 2030, possivelmente mais de 780 milhões delas ainda continuem sem acesso à rede elétrica. Quem mais sofre quanto à questão energética são as pessoas mais pobres e aquelas que vivem em áreas rurais. Fontes de energia e impactos socioambientais. Além da questão de acesso à energia, cabe ressaltar os impactos socioambientais de algumas fontes energéticas. A maior parte da energia consumida no mundo ainda provém de combustíveis fósseis, que é um recurso natural não renovável e que é altamente poluente. De acordo com documentos do Ministério de Minas e Energias no Brasil, o mundo consumiu 96,6 milhões de barris de petróleo por dia e gás natural no valor de 3.000
543 bilhões de metros cúbicos e várias toneladas de carvão mineral. Nesse mesmo ano, apenas 13,7% da energia consumida foi gerada a partir de fontes renováveis. Na América Latina e, portanto, aqui no Brasil, onde temos abundantes reservas de água, há uma enorme produção de energia limpa, provenientes das hidrelétricas. Porém, a construção das hidrelétricas nos traz um outro grave problema, que é a inundação de vastas áreas de terra, muitas vezes ocupadas por florestas e outros habitats naturais. Para solucionar a questão da produção de uma energia limpa, ecologistas apontam as fontes de energia alternativa, como é o caso da energia eólica, energia solar, a energia geotérmica, a da força das ondas. Porém, hoje, elas representam apenas 4% da produção de energia mundial. No entanto, um dado animador é que essa participação ela deve aumentar no futuro. E vários países hoje investem nessas fontes de produção de energia limpa. O problema da distribuição das terras no mundo. A concentração fundiária é outro problema que afeta as populações em todo o mundo. Quanto maior é a concentração de terras, menor será a quantidade de propriedades e maior será o tamanho dessas propriedades existentes. Vejamos aqui o caso do Brasil, por exemplo, onde mais de 60% das terras agriculturáveis brasileiras estão nas mãos de apenas 1% da população. Isso faz com que essas propriedades, na mão de tão poucas pessoas, sejam verdadeiros latifúndios. Além disso, a distribuição social das terras nos países em que há uma grande concentração rural tende a ser mais desigual, pois a parcela mais rica da população tem um acesso facilitado à terra, seja através de incentivos do governo, seja através da facilidade de empréstimos bancários para a aquisição de terras e maquinários, enquanto que a população mais pobre, na maioria das vezes, ela não possui acesso à terra nem a qualquer outro meio de produção. O problema da concentração fundiária atinge principalmente os países subdesenvolvidos, uma vez que nos países desenvolvidos as atividades agropecuárias são feitas em propriedades de pequeno e médio porte, que têm como base o trabalho familiar, porém são propriedades altamente produtivas e mecanizadas, cuja produção está voltada para a produção de alimentos da população do seu país e para a produção de matérias-primas para abastecer o mercado interno e as suas indústrias. Já nos países subdesenvolvidos, principalmente aqui na América Latina e na África, em virtude da nossa herança colonial, predominam os plantations, que são grandes propriedades, são os grandes latifúndios. Nesses plantations se produz a monocultura, um único tipo de produto que está voltado para o abastecimento do mercado internacional e não para matar a fome da população, para produzir os alimentos que a população necessita, ou mesmo a matéria-prima das indústrias nacionais. Acesso à moradia. Todos sabemos da importância de uma moradia digna para uma boa qualidade de vida. Afinal, nosso lar é nosso lugar de proteção e abrigo. Porém, a precarização das condições de vida atinge uma parcela significativa da população mundial. A exclusão social ela se manifesta muito claramente, especialmente nas grandes cidades, onde o problema da moradia ele é agravado pelo rápido crescimento urbano e também populacional. O preço elevado de imóveis localizados em áreas centrais e com melhores estruturas urbanas, como escola, hospitais, saneamento básico, somado às altas taxas de desemprego, levam pessoas de baixa renda a ocuparem áreas degradadas e desprovidas de serviços básicos, muitas vezes colocando em risco a própria vida. Localizados geralmente nas periferias das cidades ou em terrenos desocupados, muitas vezes essa ocupação irregular dá origem às favelas. A luta por melhores condições de vida.
A globalização ela não beneficia a todos. Muitas vezes, ela intensifica as desigualdades e afeta a vida de milhares de pessoas que se encontram marginalizadas e excluídas. Como resultado, a sociedade civil tem encontrado novas formas de se organizar para lutar por direitos e condições de vida dignas. Os movimentos sociais, eles vêm adquirindo crescente importância política e social. Eles são muito diversos entre si, mas atuam de forma coletiva e estimulam relações de solidariedade para enfrentar os diferentes desafios. Aqui no Brasil, temos como exemplo desses movimentos o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, o MST, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos, o MTST. Há também uma série de movimentos sociais ligados a uma causa ou a determinadas categorias, que se organizam para reivindicar direitos e defender objetivos ou interesses. Entre eles, inclui-se os movimentos ambientalistas, negros, LGBT, feministas, o das mulheres trabalhadoras rurais, extrativistas, indígenas e quilombolas. Esses movimentos sociais utilizam uma série de estratégias de mobilização e aproveitam-se dos avanços técnico-científicos das comunicações e buscam articulações com outros movimentos em diversas partes do mundo. Essas articulações possibilitam viabilidade e fortalecimento desses movimentos.